Oi pessoal, aqui é a Lia e neste vídeo eu vim mostrar a pintura que eu fiz em aquarela, inspirada em um desenho no estilo anime. O material para essa arte foi os tubos de aquarela que eu tenho da Pentel. Eu vou até colocar a foto para vocês verem. São apenas 12 cores, mas ela supre muito a minha necessidade, porque com 12 cores você consegue misturar e fazer várias outras cores. Então, eu não sei se no futuro eu vou comprar uma aquarela com mais cores, mas por enquanto essa aquarela tá servindo super bem. Vocês vão notar que eu acelerei o vídeo, porque se eu não fosse acelerar o vídeo ia ficar imenso, enorme, já que a aquarela ela sempre demora um pouco para se fazer. Na verdade, a aquarela acaba demorando, porque você tem que esperar as camadas de tinta secarem, senão borra tudo. É mais demorado do que com o giz pastel oleoso, já que no giz pastel você também tem que esperar dar uma secada, porém não demora tanto. E também até o processo de esfumar é mais rápido, porque você não precisa esperar secar e tudo mais. Então a aquarela acaba demorando um pouco e por isso que eu acelerei o vídeo, senão ia ficar muito demorado. O papel que eu estou usando nesta arte não é um papel próprio para aquarela. Novamente, ainda é o papel do meu fone de ouvido da caixa que veio. Vou colocar a foto para vocês verem. Essa caixa eu cortei e com ela eu cortei em pedacinhos redondos, que eu fiz aqueles mini quadros redondos, que eu já até postei vídeo aqui no canal, vou deixar a foto para vocês verem. Eu fiz esses mini quadros redondos e eu ainda tenho essa caixa. Além dessa folha que eu usei, que eu cortei, também tem outro pedaço dela que ainda dá pra desenhar, que eu ainda não usei. Então, essa caixa ela está rendendo. E como não há papel próprio para aquarela, acaba que a tinta acaba não misturando tão bem quanto ela misturaria numa folha própria para aquarela. Mas ela resiste muito bem, ela não rasga. Então, eu gostei de utilizar esse papel. Porém, o papel da aquarela fica melhor sim. Porém, eu acho que ele acaba resistindo à tinta até melhor do que o papel da aquarela. Porque, por exemplo, quando você vai usar papel da aquarela com muita tinta, vai pintar o fundo, o papel acaba envergando, ele acaba amassando e você precisa usar fita gomada nele para fixar na mesa para que o papel não envergue nem amasse. Porém, com esse papel grosso eu não precisei. Ele deu uma leve amassada, foi bem pouca mesmo. Então eu não vi necessidade de usar a fita gomada nele, então eu acho que ele acaba resistindo à tinta até mais do que o papel próprio para aquarela. O desenho já estava esboçado em lápis e lapiseira. Eu tentei deixar o mais claro possível para que quando eu fosse passar a aquarela não ficasse muito visível o lápis, porque depois que a gente cobre com a tinta, dificilmente a gente consegue apagar, a não ser que tenha uma camada muito fina de tinta. Porém, se você coloca várias camadas de tinta, uma em cima da outra, pele, cabelo, sombreamento, aí você não vai conseguir apagar esse lápis de jeito nenhum. Então, é necessário que você faça esse esboço de um jeito que seja muito claro, um pouco marcado, senão você não vai conseguir cobrir com a tinta. E esse é um problema que eu tenho, porque eu tenho a mão muito pesada para desenhar. Inclusive, quando eu era mais nova, todas as lapiseiras que eu usava, eu costumava quebrar, porque comprava sempre muito barata. Foi só quando eu fui comprar uma da fábrica Castel, há alguns anos, que é mais grossa, é um material melhor do que as que eu tinha, que eu consegui usar sem quebrar. E olha que nem é uma lapiseira assim realmente profissional, porque existem outras próprias para isso no mercado, até mais caras, mas a minha da fábrica Castel, ela supre super as minhas necessidades. Quando a gente vai misturar as cores com a aquarela, a gente pode fazer um sombreamento, uma cor mais clara com uma cor mais escura em cima para fazer sombra, para fazer um tom de pele mais escuro, contraste. Também a gente pode misturar colocando um potinho com água limpa e aí a gente coloca o pincel em cima, depois a gente vai passando no desenho para dar uma mistura de cores. Porém, nessa etapa a gente tem que dosar bem a quantidade de água do pincel, porque se for muita, ela vai vazar no desenho, ela vai fazer, em vez de fazer uma mistura de cores bonita, vai virar uma bagunça o seu desenho.
vai estragar o seu degradê de cores, então tem que ser uma coisa controlada. E se você não coloca quase nada de tinta, acaba que não mistura nada e nada acontece. Então a aquarela é uma coisa que você tem que estar sempre dosando o que você está fazendo, porque de mais estraga e de menos não fica um efeito assim tão diferente. O jeito que eu gosto de desenhar com aquarela é uma coisa mais controlada. Eu não gosto de uma tinta tão molhada assim, eu gosto de uma tinta que seque mais rápido, porque assim a gente consegue pintar mais rápido em vez de ficar um tempão esperando a tinta secar, porque assim também você consegue ver melhor as camadas que estão atrás, você consegue ver melhor o lápis atrás, a transparência, essas coisas, porque quando você coloca uma tinta muito grossa, você acaba não enxergando, e se você coloca uma tinta muito molhada, também ela acaba ficando muito transparente. Então eu acho que eu fico pelo meio termo. Uma tinta não tão grossa, não tão fina. Não sei quando eu estou pintando o fundo, que aí eu gosto de uma cor mais escura, geralmente. Teve uma parte do desenho que eu não tive pena nenhuma de deixar bem escuro, na parte com lápis e lapiseira antes de eu colocar a tinta, que foi na parte do olho, mais precisamente no delineado e nos cílios, porque eu sabia que eu ia cobrir de caneta preta mesmo, a minha caneta de nanquim da Unipin. Como eu sabia que eu ia pintar de preto e deixar super escuro, então eu não tive pena de deixar o desenho bem escuro, mas somente nessas partes, nas outras eu tentei deixar o mais suave possível. Vocês vão notar que algumas partes do desenho estão em branco, que não foram pintadas, alguns pedaços pequenos, que é para fazer o brilho da pele, principalmente nos lábios e no nariz, e um pedacinho também entre o nariz e o olho, se vocês forem reparar. Eu também deixei uma parte mais escura no cantinho do lábio de cima, no meio, que é para fazer um sombreamento, e depois eu acabei esfumando ele com um pouquinho de água limpa no pincel para dar uma misturada, só para dar uma leve sensação de sombreamento. Pro olho, eu usei um tom de marrom que já tinha no meu godê, que eu usei outra vez em outra pintura. Eu acho que foi até na pintura da Pearl, se não me engano, do filme Pearl. Um filme de terror, não sei se vocês conhecem, eu vou deixar a foto aí no vídeo também. E se vocês quiserem também eu posso mostrar essa pintura. Eu não filmei ela passo a passo, mas eu posso mostrar e falar algumas curiosidades sobre ela. Enfim, eu já tinha esse marrom feito. Quando eu fui usar, eu achei que ele tava um marrom meio lilás, puxado pro lilás. Eu não sei porque eu tive essa impressão. Depois vocês me digam se tiveram a mesma impressão desse tom de marrom. Eu acabei borrando a bochecha dela com o tom de marrom, como vocês puderam ver. Depois eu vou dar uma consertada ou uma piorada, depende do ponto de vista de vocês. Daqui a pouco vocês vão ver. E quando uma coisa dessas acontece, o certo é você limpar com um pano para tirar o excesso, depois passar um pouquinho de água para tentar tirar esse marrom, depois acabar passando um pouquinho do tom de pele de novo para ver se cobre um pouco, e depois passar um pouco de água para misturar esse tom de pele de novo, o que eu acabei não fazendo porque esse papel não mistura tão bem a cor, então eu só cobri com outra cor em cima depois. E aí eu ainda tava achando que o tom de marrom tava um pouco puxado pro lilás. Eu até tentei dar uma diluída na cor, dar uma mudada, mas não deu certo. Ela continuou pra mim com esse tom de marrom meio lilás. O máximo que eu consegui foi deixar a tinta mais diluída, somente. Na referência original, a menina do desenho, ela não tem boca, não aparece, só aparece os olhos e as bochechas e o nariz. Porém, como a minha folha ela era mais longa do que a referência, né, que era mais curtinha, que não aparecia tantos detalhes, se eu fosse fazer na minha folha, eu teria que cortar um pedaço da folha, porque ia ficar muito esquisito na proporção que eu fiz, no pedaço da folha que eu fiz aparecer só o nariz, a boca e o resto, sabe? A não ser que eu fosse fazer um grande pedaço da franja aparecendo, sei lá. Mas não foi o jeito que eu fiz, eu deixei praticamente a mesma quantidade de franja aparecendo no meu desenho como tinha na referência original. Então eu optei por preencher esse espaço que ia ficar sem nada com a boca. E eu acho que isso distanciou o meu desenho da referência, porque a referência ela tem um estilo meio anime. Por mais que eu tenha feito o olho grande, né, mas ela não ficou tão anime assim, não tanto. Eu acho que também por causa do formato do olho que eu fiz, do jeito que eu fiz,
mas também quando eu fiz a boca e contornei, né, que eu contornei com a minha caneta da Staedtler, acabou que ela ficou com um ar mais adulto, sabe? Não ficou com aquele ar infantil que a referência original tinha. Então eu peguei uma referência de uma criança desenhada no estilo anime e transformei em um desenho não tanto anime, lembrando apenas levemente, com um ar um pouco adulto, sabe? Eu olho e vejo uma pessoa jovem, mas não uma criança. Talvez uma menina de 17, 18, 20 e poucos. Não uma criança que foi a referência original que parecia ser uma criança. Eu também tive outra impressão, que ela ficou parecendo a Natalie Portman, que eu tenho aqui na minha parede pintada. A Natalie Portman do filme Closer, com a peruca rosa. Se vocês não assistiram esse filme, vocês não vão entender do que eu tô falando, mas eu vou colocar uma foto aqui pra vocês verem e vocês vão entender do que eu tô falando. Não foi a minha intenção, quando eu fiz esse desenho, fazer a Natalie Portman de Closer de novo, até porque eu já fiz ela. Mas acho que o tom de rosa, ele ficou parecido, o tom da pele ficou parecido, tudo ficou um pouco parecido. E apesar de não ter sido essa a intenção, acabou que eu coloquei uma do ladinho da outra, então vai parecer que é o zoom do mesmo desenho, ou talvez não. O que vocês acham? Enfim, não foi a intenção, mas acabou que ficou parecendo um pouco. E não foi o mesmo tom de rosa, tá, gente? Foi outro tom de rosa que eu fiz. Não tinha nenhum rosa, no Godot eu tive que fazer. Só que quando eu fiz o tom de rosa, ele ficou um pouco mais escuro do que o da outra pintura da Natalie Portman. Um pouco, não muito. Então, como ficou um pouco mais escuro, quase nada, então parece o mesmo tom de cor. Parece a mesma coisa, embora não seja. Para a sobrancelha, eu usei essa caneta que vocês estão vendo, que ela é fine line também, linha fina. Ela é de um kit de canetas, que eu não sei especificar qual é, porque eu ganhei só ela. E nessa parte eu estou apontando para mostrar para vocês que a tinta ela ficou tipo com umas bolinhas, uma textura, como vocês podem ver. Eu não sei se ela ficou assim por causa da tinta ou se foi por causa do papel, mas o papel ele é liso, então eu não sei porquê, mas ficou assim cheio de bolinha num papel que não tem textura. Aí eu estava começando a gravar a parte em que eu fui fazer o delineado do olho com a minha caneta da Unipin. E nessa parte vocês vão reparar que eu já tinha pintado a bochecha, feito o blush, que ficou aquele blush bem no estilo chinelada na cara mesmo. Por quê? Porque eu tentei disfarçar um marrom que eu caguei, né, na cara dela, como vocês viram antes. Só que eu não quis tirar aquele marrom com água, depois passar o tom de pele por cima de novo, porque as cores não iam misturar nesse papel. Ele não é um papel próprio para aquarela, então ele não mistura tão bem as cores assim, então eu ia tentar muito tirar aquele marrom e eu não ia conseguir. Então eu achei mais fácil cobrir com outra cor em cima. Eu só não esperava que essa cor que eu fiz estava tão escura assim, porque ela já era de um tom de pele que eu coloquei um pouquinho de nada de rosa. E eu já tinha usado ela em outra pintura. Só que eu acho que esse tom de pele que eu usei, ela tava mais clara. Então, era um tom de pele misturado com rosa, pra botar em cima do tom de pele, que por algum motivo tava mais claro e não misturou direito. Então, ficou muito escuro em relação ao tom de pele e ficou essa aberração que vocês viram aí. E se eu pudesse mudar alguma coisa nessa pintura, a única coisa que eu teria mudado foi esse blush. Eu teria feito ele bem mais claro, bem mais parecido com o tom de pele, pra não dar tanta diferença. E eu também não teria contornado a boca com a minha caneta da Staedtler, porque isso deu uma impressão da personagem do desenho ser mais velha. E aí se distanciou mais da referência. Mas foram somente essas coisas que, se eu pudesse, eu não teria feito. Mas eu não acho que chegou a estragar o desenho. E eu continuo gostando dela. Geralmente, quando eu tô pintando, eu não gosto de deixar a parte que seria o buraquinho do nariz pintada de preto. Por algum motivo eu acho, sei lá, feio. Eu acho que acaba chamando muita atenção pintando essa parte de preto. Então eu sempre pinto com o tom da pele, com a minha caneta da Staedtler, ou com tinta mesmo, depende do tamanho do desenho. Quanto menor os detalhes e fica mais difícil de fazer com tinta, então a gente acaba tendo que fazer com caneta ou com outro material. Mas como na minha referência o buraquinho do nariz dela era preto, então eu decidi fazer para ficar mais parecido com a referência.
Eu sei que nunca fica exatamente igual, porque cada artista tem o seu estilo de desenho, a não ser que realmente a pessoa queira fazer uma cópia muito exata, mas nessa parte é mais difícil, já que cada um tem o seu traço e o seu jeito de enxergar o mundo. Outra coisa que eu não costumo fazer, ou pelo menos eu não costumava fazer, que era usar caneta nas pinturas. Bom, eu sempre gostei de usar caneta para desenhar, muito mais do que lápis de cor. Eu odeio usar lápis de cor, gente, sério, um ódio mortal. Eu prefiro usar tinta, eu prefiro usar giz pastel, qualquer coisa menos lápis de cor. Para aquarela, eu tive que me acostumar a desenhar de outro jeito, porque, sabe, não pode deixar muito marcado o lápis, porque estraga a pintura, né? Você não consegue apagar depois e aí a pintura fica toda marcada. Se você usa também muita caneta, depois quando você vai passar a tinta e essa caneta for nanquim, ela vai começar a soltar tinta quando você passar água e também vai estragar seu desenho, vai manchar, vai borrar. Então, assim, eu tive que me desacostumar com esse negócio da caneta. É fazer o esboço no lápis e pintar e pronto. Só que, gente, eu fui fazer um desenho da Sabrina Spellman, que se vocês quiserem também eu mostro. E eu usei umas partes com caneta. Gente, ficou tão lindo. Ajudou a dar uma profundidade. Então eu tô aprendendo agora a usar a tinta, mas também usar a caneta. Mas a caneta já no desenho já finalizado, depois que tudo já secou, pra não ter como borrar, molhar. E também tem que dar um cuidado nessa parte, porque, putz, teu desenho já tá finalizado. Então tu vai vir com uma caneta que não tem como você apagar. No máximo você vai passar uma água ali e vai borrar. Então, assim, você tem que tomar um cuidado se você for passar uma caneta no desenho já finalizado, que você pode cagar uma coisa que já tava boa. Mas fazendo alguns desenhos com caneta, eu percebi que ajuda a dar uma profundidade, um contraste em algumas coisas específicas. Só que em algumas coisas não. Em algumas coisas não fica legal, fica esquisito. E foi a sensação que eu tive na boca. Eu não gostei desse contorno que eu fiz na boca com a caneta. Teria sido melhor eu passar um pouquinho do pincel molhado com água pra ver se eu conseguia misturar a cor da boca com o tom da pele pra fazer um degradê e talvez desse um ar mais infantil, mas não foi o que eu fiz. Aí você me pergunta por quê? Bom, porque embora eu tenha feito os traços muito claros, eu ainda tava vendo o contorno do desenho na boca de lápis e isso tava me incomodando. Então eu prefiro que tenha um contorno cor de pele, basicamente um tom de pele perto do tom de pele do desenho, do que lápis, sabe? Então eu acabei passando a caneta da Staedtler, mas também não gostei muito. Mas em compensação, a parte que eu fiz no nariz com a caneta, eu gostei. Então varia muito, eu tô aprendendo a desenhar com caneta e você tem que ter o time pra contornar só as partes certas, pra ficar bonita as partes certas e não estragar as partes que ficariam legal sem caneta. Como a tinta ela não ficou muito grossa, então eu consegui dar uma apagada com a borracha em algumas partes que eu não passei caneta nem nada e que o lápis estava um pouco visível. Mas como era bem pouco e também a tinta estava fina, deu para apagar, o que não aconteceria se a tinta tivesse muito grossa e também se tivesse muito escuro, mas no fim deu tudo certo. E este foi o resultado final. Espero que tenham gostado.